Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, nós lembramos aí celebramos a solenidade da Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Conceição. Então, essa solenidade, sem dúvida, é uma das mais brilhantes celebrações no horizonte do ano litúrgico. O tempo do advento, marcadamente indicado pelo traço da esperança, não poderia ser melhor simbolizado senão pela gravidez da Santíssima Virgem. Então, que nós realmente possamos meditar sobre isso. A primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o versículo 20. Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o capítulo 20. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Então, essa primeira leitura, a presença de Deus na história da humanidade é uma presença de cuidado maternal. O jardim de Gênesis, na primeira leitura, é um grande indicativo dessa realidade. Ou seja, ao colocar homem e mulher na esfera do divino, o ser humano é convidado ao patamar mais alto e elevado. Então, essa elevação, no entanto, é mantida pela coerência da fé, pelo desejo de estar unido ao Criador. Na falta dessa dimensão acontece o afastamento. A memória dos primeiros pais no Gênesis é uma memória de afastamento. Ainda assim, o que se verifica é o cuidado de Deus. A gente viu que Adão e Eva desobedeceram a Deus. E por conta disso, o pecado entrou no mundo. Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso, e que nós realmente possamos colocar em prática o que Deus nos fala, que a gente possa realmente ouvir a palavra de Deus sempre. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6, depois o versículo 11 e 12. Efésios, capítulo 1, versículo 1, versículo 3 a 6, depois o versículo 11 e 12. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória o que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Então, essa segunda leitura mostra para a gente a carta de São Paulo aos Efésios, que Deus nos abençoou com toda a bênção do Espírito em virtude da nossa união com Cristo no céu. E em Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar. Então, que nós realmente possamos acolher cada vez mais a missão que Ele tem para nós. Que nós realmente possamos colocar em prática o que Ele nos fala, e atender
sempre ao chamado de Deus e que nós realmente possamos louvá-lo e glorificá-lo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhes-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, no evangelho de hoje, né? São Lucas no evangelho nos traz uma pérola das suas páginas. Esse canto magnífico soa aos nossos ouvidos neste tempo do advento, e as riquezas de cada palavra são como pingos de ouro para a nossa vida cristã. O Senhor vem até uma jovem, dialoga com ela, escuta suas dúvidas e aconselha com mansidão. Ao final, o seu sim repercute, elevando aos céus um novo louvor de ação de graças. Maria é convidada a alegrar-se, a não ter medo, a saber que encontrou graça diante de Deus. E esses são presentes maravilhosos que ela nos entregará em seu sim e na fiel perseverança desse sim. Então, que nós também, a exemplo de Maria, possamos também dar o nosso sim a Deus sempre, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.